surgindo a ideia de fazer esse bate-papo aqui, para avaliar os opositores. Né? O título do nosso bate-papo hoje é Quem pode vencer Bolsonaro em 2022? Tá bom, Cláudio? Vamos ao próximo. Quem é que vai falar primeiro agora? É o Rodolfo, né? Aqui, ó, sobraram 3 aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Próximo candidato, Rodolfo. Pontos fortes e pontos fracos do candidato. Luciano Huck. É um candidato, sem dúvida, ele está por aí. Estão falando. E aí, Rodolfo? Não é um político, ele tem? Né? Isso pode ser uma vantagem, inclusive. Mas eu não acredito, eu posso falar muito, eu adoro o programa do Luciano Huck na televisão, acho que ele podia ficar por lá. E não se meter numa área que eu acho que não é dele, sabe? Eu sei que estou dando opinião. Rodolfo, pontos fortes e pontos fracos, se ele sair como candidato. O que você acha que ele tem como pontos fortes e pontos fracos? Capacidade de fazer alguma coisa na área de política, de fazer negociação, de conversar com todo mundo, ele é só popular, né? Bastante popular. Mas só isso, né? E negociar, certo? Com o Congresso, negociar com os outros políticos para fazer uma frente, para ter um projeto, não tem um projeto. Né? Ele tem um projeto de pacificação, talvez, alguma coisa assim. Mas não tem também alguma coisa parecida com o Poder Executivo, né? Quem vai executar, quem vai tirar o país da porcaria que ele está agora. Entendi. É só o que eu penso sobre o... Tá bom. Professor William Ramalho Feitosa, o que você acha do candidato Luciano Huck? Você tira o chapéu? Bom, ele... o Huck, ele tem participado de uma série de debates, né, e promovido muitas discussões, salvo engano, alguns desses movimentos que elegeram deputados, como o movimento que elegeu a Tabata Amaral, ou ainda outros como o MBL. Tem vários movimentos apartidários, aliás, pluripartidários, que nasceram nos últimos 10 anos, últimos 5 anos, e o Huck participa de um deles, e inclusive até parte dos que patrocinam esses movimentos, né? Que são movimentos que dão cursos para políticos, movimentos que discutem as questões nacionais, né? Pretensamente sem o desejo imediato de ter o protagonismo eleitoral, né? Agora, se ele seria viável, ele é uma pessoa muito conhecida, né? Mas tem esses comentários que você fez sobre o Dória, em especial de um certo elitismo, de representar a classe mais alta e talvez até uma certa inviabilidade no Nordeste, que são características do Dória. Talvez parte disso se aplique ao Huck. O Huck não é inviável no Nordeste, teve vista até a participação dele em TV. A TV aberta hoje ainda é muito forte no Norte e Nordeste. E a internet não é tão forte por lá. É forte, mas não é tão forte quanto é no Sul-Sudeste, né? Então, ele estar com presença firme na TV aberta torna ele uma pessoa conhecida e possivelmente viável do ponto de vista eleitoral. Mas a questão é, em qual partido? Quando ele vai filiar? De que forma ele vai fazer, ele vai costurar essa aliança, né? E uma coisa que tem permeado essa discussão é não apenas qual é o candidato que é capaz de ganhar a eleição e vencer o Bolsonaro, ou seja, quem for, mas também qual é o candidato que não está no nosso debate agora, mas qual seria o candidato que teria viabilidade de gestão do seu mandato após ter sido eleito. Eu tenho certeza que ele é viável do ponto de vista eleitoral, em que pese que ele tenha
esses desafios de comunicação que eu mencionei, né? Mas talvez ele não seja tão viável assim do ponto de vista de começar a gestão e seguir adiante, porque ele não tem tem poucas conexões com o mundo da política, por mais que ele seja investidor em um monte de negócios, como em tese o Dória também era, portanto manja um pouco de gestão, manja bastante de gestão, sem dúvida manja, porque é milionário e nós não, né? Mas sem dúvida teria dificuldades de aprender como funciona o setor público, as características. Mas, enfim, isso não é um problema, porque, afinal de contas, o nosso atual também nunca teve mandato no executivo nenhum, e está aí, há 2 anos, né? Não foi um impeditivo para ele assumir o cargo, né? Agora, bom, se a gente pegar aqui os dados das pesquisas, como eu fiz com os demais, né? O Huck, ele também não tem sucesso no segundo turno, né? Quando a gente olha o primeiro turno, a gente encontra aquele problema que eu mencionei para o Dória, né? Todos os candidatos de centro têm um desempenho medíocre porque eles estão competindo numa situação que jamais vai acontecer na vida real. Não tem hipótese de ter Moro mais Huck, Dória competindo na mesma cédula eleitoral, né? E aí, nessa pesquisa do IPESP eles ainda colocam Mandetta, né? Então, são candidatos que jamais vão competir entre si, né? Então, é até possível que os 3% do Mandetta, parte deles vá para o Huck, né? Ou ainda que Huck mais Dória mais Mandetta, que dá 14%, seja todo ele para o Dória, né? Ou ainda 12 Moro, mais 7 Huck, mais 4 Dória, mais 3 Mandetta, todos eles, 90% fique um desses candidatos, né? Então, isso que o professor Robson falou há pouco, né? De que o Dória não tem Uma base. eleitor, não tem base, é uma mentira grosseira, porque afinal ele está no PSDB, foi eleito para governador, o nosso prefeito é do PSDB, né? E nós temos uma longa tradição em São Paulo do eleitor PSDBista. Né? Então, que é herança do que era da época do Faria Lima, que é a herança de vários outros grupos eleitorais do passado que permanecem, né? Então, a tendência é que isso permaneça. Então, qualquer que seja o candidato paulista, ele vai ter o voto dos eleitores paulistas, que provavelmente vai gerar uma contraposição com o eleitor nortista, né? Acho que vem da colonização isso aí, né? Então vai ter uma briga. Essa briga é fatal. E como o Bolsonaro está mais viável no Nordeste nos últimos tempos e tem alguma base eleitoral em São Paulo, ele tem essa força que torna ele único nesse aspecto. Porém, o Dória, assim como o Huck, tem um acesso ao eleitor paulista inegável, né? Então, quer dizer, se tivermos uma união Dória mais Huck, é provável que esse candidato tenha alguma chance de lutar com o lado vermelho da força, e um dos dois vai enfrentar o Bolsonaro no segundo turno. Muito bem. Não sei se essa questão que você me chamou de mentiroso, não só de mentiroso, mas que é uma enorme mentira. Opinião não é mentira, né? Então, opinião é opinião, mas eu não sei se, por exemplo, o Alckmin concordaria com você, haja vista a eleição do Bolsonaro, né? Eu não acho que essa herança de votos do PSDB... Eu estou me baseando em dados reais, né? Pegar a última eleição, você viu como foi o PSDB. E colegas mesmo do Instituto que tinham perguntado para mim, eu queimei minha língua, porque eu falei que
que o Alckmin seria um fortíssimo candidato por conta de toda a postura política dele. Então, essa herança de votos aí não é tão certa como você está colocando aí. Mas, ok. Mas elegeu o prefeito, a bancada do PSDB, mesmo com todos os pepinos, ainda é uma das maiores. A força do PSDB é inegável. A força do PSDB é inegável, é verdade. Bom, o que eu vejo... Acabou, William? Posso? Sim. Vamos lá. Luciano Huck, vou tentar ser mais rápido aqui para não acabar a força aqui. Ainda temos mais 2 candidatos muito significativos, né, ainda pela frente aí. Depois ele tem, quem sabe, dar um tempinho de falar dos outsiders aí. O Hertz colocou um comentário com relação ao que o Rodolfo falou, ou você falou, William, que ele não era... O Huck não é político, aí ele colocou no chat que o Trump também não era político, né? Então, esse tipo de coisa aí... Quem que não era possível, né? E o Dória, a diferença de também, né, é que o Huck participa dos movimentos. O Huck, ele tem 2 movimentos criados para ele. O Dória é filiado ao PSDB, é filho de político, tem ponte com o nome do pai dele. Ok, o pai dele, mas ele como político... E o Huck, não, ele era presidente da Embratur, não muito, não faz tanto tempo assim. Da Embratur, não, desculpa. Há 20 e tantos anos, William, faz muitos anos que o Dória... De todo modo... Era do Poder Executivo. Tá, o Huck faz parte de movimentos movimentos suprapartidários. Né? Então isso coloca chama Movimento Agora. Movimento Agora. Na verdade, ele tem duas iniciativas fortes que ele patrocina, que um é o Poder 360, que é um site de notícias, de avaliação política, e ele tem um movimento muito forte de formação de base de políticos. Ele está criando uma base de políticos que a principal expoente é a Tabata Amaral, que é o Renova BR. Renova BR procura jovens lideranças com potencial de lideranças políticas e dá uma formação política, formação educacional para o cara sair candidato, e um desses candidatos é a Tabata, né? Então ele está atuando fortemente, né? Mas vamos lá. Então, o que eu coloquei como vantagens do candidato Huck? Primeiro, a capacidade de comunicação dele e oratória. Ele é bom de conversa, ele é bom de fala, ele tem uma apresentação muito boa, ele tem uma capacidade... Ele, num debate, por exemplo, é uma pessoa forte, como é o Dória e como é o Boulos. Né? Você imagina que esses 3 num debate, o Boulos, o Dória e o Luciano Huck, né? A capacidade de argumentação e de oratória deles é muito forte, né? Eu fico imaginando esses 3 juntos com o Bolsonaro, que tem uma capacidade de oratória baixa, né? Num debate assim, seria uma situação interessante, não? O que mais que ele tem de vantagem? Ele deve ter o apoio da mídia, principalmente da Rede Globo, isso é óbvio, né? Ele tem até negociado com a Rede Globo se vai sair, se não vai sair, quando que vai sair, coisa do tipo, então ele vai ter uma mídia por trás dele muito forte. Ele também pode ter apoio de empresários, como tem o Dória. Talvez os empresários hoje vejam até o Luciano Huck como um candidato mais viável do que o Dória, talvez, é uma impressão minha. Ele tem a famosa imagem do bom moço, né, da pessoa legal, do cara bacana. Você nunca vê uma imagem do Luciano Huck bêbado, chutando um cachorro, ou coisa do tipo. Então ele tem essa imagem do bom moço. Ele tem a comunidade judaica que pode apoiá-lo. Ele é judeu, então ele tem uma comunidade étnica que pode apoiá-lo. E ele tem uma proximidade com a esquerda. Hoje, ele está se cogitando de sair pelo Rede Solidariedade. Certo? Tem negociações dele pelo Partido Rede, que é o partido da Marina Silva. Então, não é um partido de direita. Né? Você poderia ter o Dória, que inclusive está no PSDB, que também não é um partido historicamente de direita. O PSDB é Fernando Henrique, José Serra, né, os grandes caciques. E o Huck está cogitando sair pelo Rede Solidariedade. Né? Então, ele pode estar... Eu acho que talvez o Huck tenha uma grande proximidade para trazer apoio da esquerda. Né? Ou pelo menos a ala menos radical da esquerda a se aproximar com ele. É possível. Né? É possível. Como pontos negativos do candidato, do Huck, Luciano Huck, eu listei aqui na minha colinha, né?
Bom, primeiro que, novamente, é mais um candidato que é visto como elite, né? A família Doriana, né? Quando você olha a família, o Luciano Huck com a Angélica, com os filhos, né? No iate, nas mansões, né? Parece uma família de nobres da Suécia, né? Você olha a foto de família deles, assim, né? Todos... eu coloquei aqui família Doriana, né? Aquela família de propaganda de margarina, né? Então, ele é também uma figura muito de elite, né? Ele tem um perfil muito de elite, o que pode dificultar a aproximação com as populações mais simples do país, né? Eu coloquei aqui novamente que falta uma base eleitoral, pode ser uma grande mentira minha, como disse o professor William agora há pouco com relação ao Dória, né? Mas eu também acho que ele, como não tem um histórico de político, ele não tem uma base eleitoral, ele não tem um sindicato, ele não tem, não tem uma atividade, não é um médico, não é. Então, ele não tem uma base. Quem é a base eleitoral do Luciano Huck? Não é? Ele não tem essa base eleitoral para chamar de sua, certo? Ele teria que construir essa base eleitoral. Ele pode ser visto simplesmente como um apresentador de entretenimento, quer dizer, o João Dória, apesar de... E eu volto a dizer que ele não tem um histórico de político, o último cargo dele foi na Embratur, governo Sarney. Isso faz 30 anos. Literalmente 30 anos, né? E agora que ele assumiu um cargo. Então, não acho que ele tenha... Ele pode ser filho de político, mas não acho que ele tenha um histórico de político, o João Dória. Mas ele tinha o programa dele lá, que era o Show Business, que era um programa de televisão que não era de entretenimento, era de negócios. Então, era de discussão de economia, discussão de investimento. Era um outro perfil. E o Luciano Huck não, né? Ele é visto como um apresentador de um programa de entretenimento. Vai lá, Lata Velha, Minha Casa, né? E dá prêmio, e esse tipo de coisa. Então, isso pode pesar contra ele. Né? Quem é essa pessoa para ser presidente da República? Se até a semana passada ele estava ali, né, fazendo torta na cara, né? Ou qualquer coisa assim, né? Quem é essa pessoa para ser presidente e que apresenta um programa... O nosso Ronald Reagan. O nosso Ronald Reagan, né? O Reagan foi nessa linha, é verdade. Então, falta a história de gestão pública para ele, né? Ele não tem um histórico de gestão pública, certo? E falta um projeto próprio. Qual é o projeto de país do Luciano Huck? Ele também vai ter que responder essa pergunta. O que ele enxerga como país? Qual é a política dele para um país governado por Luciano Huck? Então, ele tem esses problemas que ele vai ter que resolver. Né? Entrou mais alguém aqui no chat, Durval Parreira, que é o Durval, um colega nosso da região de Itaquá, Poá, que está criando a região do chocolate aqui no estado de São Paulo. Bem-vindo, Durval, obrigado pela participação. Confrade também na Academia Brasileira de Ciências e Artes. Ele manda um boa tarde e ele fala que ele argumenta que o Dória e o Luciano dividem o mesmo núcleo eleitoral. Não só agregadores de partidos, o Centrão já demonstrou isso, e que a esquerda não consegue agregar. A eleição das duas casas mostrou isso. A esquerda não consegue agregar o poder. Ele está perguntando se a eleição do Senado e na Câmara mostrou que a esquerda tem dificuldade em agregar o poder. Alguém quer responder se essas eleições mostraram que a esquerda tem dificuldade em poder? Professor William? Ei, Durval, sou de Itaquá também, hein? Uma saudação especial